Deixa eu falar uma coisa para vocês super importante. Nós hoje vamos falar sobre as novas formas de contratação. Tem empresas que, claro, precisam do funcionário ali, não tem como ele operar uma máquina de casa. Mas tem outros trabalhos que dá para trabalhar de casa, dá para trabalhar de maneira remota, online. E aí é isso que a gente quer saber. Nessas mudanças que aconteceram no mundo corporativo, o que é ideal? O que as empresas estão buscando? Por isso que a Fernanda Toledo está conosco hoje para justamente esclarecer para nós, porque tem muita gente procurando emprego e é bom que saiba que essas coisas estão acontecendo, né? Você é muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Prazer estar aqui com você, Rita. Né? É uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse assunto também, né? E para quem não está mais trabalhando, mas quer entender isso, de repente para passar informação para um neto, para um filho, o que é trabalhar de maneira remota, trabalhar home office, que é uma palavra em inglês, ou trabalhar presencial? Acho que é importante a gente esclarecer, né, para o público, até porque ainda gera uma certa confusão, né? Mas o home office, ele vem exatamente, né, de você ter o escritório em casa. A tradução, vamos dizer, da palavra propriamente é essa, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas, até porque a gente tem, né, toda a tecnologia, então o computador, então isso aproxima mais as pessoas e isso vale também para o trabalho. Então, vemos hoje muitas empresas assim de outros países até contratando pessoas aqui no Brasil para fazer trabalho através do computador, né? Então, o home office é exatamente isso, você continuar trabalhando, né? Você continuar produzindo, mas dentro da sua casa ou de algum ambiente que você tem também um conforto, né? Ele vai exatamente para essa linha. Então, se a pessoa, numa entrevista, oferecerem a ela, você pode trabalhar home office? Para ela dizer sim, ela precisaria ter um computador ou a empresa fornecer para que ela pudesse trabalhar de casa? Isso, ou computador ou, dependendo do caso, até o celular, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, plataformas de venda. Então, as pessoas usam muito o celular para fazer a venda, fazer o comércio, fazer a entrega. Então, às vezes, com o próprio celular, você consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, quando são empresas que exigem um escritório no local, mas fazem esse trabalho à distância, normalmente você precisa de um computador, algo mais profissional. O que está mais atual? É trabalhar em home office ou trabalhar presencial? O que as empresas estão buscando mais? Olha, tá uma discussão boa, vamos dizer, né? Porque hoje saiu uma pesquisa recente que 75% das empresas pretendem voltar para presencial. Hoje a gente já tem 51% das empresas trabalhando no modelo presencial, que é o modelo antes da pandemia, né? Acho que a pandemia veio, né, nesse processo de transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a mudança da sociedade, das pessoas que se adaptaram muito bem ao home office. Então, acho que vale um pouco a análise de cada empresa, e é nisso que a gente acaba participando e atuando, né, para analisar o que cabe melhor com cada empresa e como que ela faz para ter o controle, né, fazer a gestão dos seus colaboradores presencial ou à distância. Bom, se as empresas estão nessa dicotomia, alguns querem trazer o funcionário de volta para o ambiente de trabalho, outros não se importam que, desde que cumpra as suas metas, que continue trabalhando de casa. Mas quais os prós e os contras, os benefícios para um funcionário, tanto em um quanto em outro? Para as empresas, elas estão olhando assim, a necessidade de voltar para o presencial por conta muito do engajamento, da comunicação. Eles acham que a comunicação fica mais fácil, né? Porque está todo mundo no mesmo ambiente. E a produtividade, porque dependendo do tipo de empresa, do tipo de produto que é feito, muitas vezes a produtividade fica um pouco mais comprometida nesse modelo à distância. Mas para o colaborador, assim, infelizmente hoje a gente tem uma questão que é financeira mesmo, né?
Então, muitas vezes o colaborador ele precisa se deslocar até o serviço, então ele tem um gasto com transporte. No caso de cidades maiores, né, igual São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem pessoas que precisam se deslocar durante 2, 3, até 4 horas para chegar nas empresas, né? Então, isso é um desperdício de tempo, que você poderia estar usando o tempo, essas 3 horas que você está, né, no trânsito, poderia estar sendo usado para alguma outra atividade física, por exemplo, dentro perto da sua casa, ou para estar ali com o seu filho. Então, os funcionários eles têm reclamado bastante dessa situação de perda de tempo. E tem a questão assim da própria economia, né? Então você acaba não precisando, por exemplo, levar alimentação ou gastar o seu vale-refeição. Você pode usar em um supermercado, por exemplo. Então tem uma economia que para os colaboradores, para os funcionários de um modo geral, estão impactando essa volta ao presencial. Ou seja, para os funcionários é mais interessante o trabalho em casa, em home office. Depende muito do funcionário, né? Tem funcionários, principalmente os mais jovens ou aqueles que não têm, às vezes, filhos, não têm dependentes, né? Normalmente eles se adaptam melhor ao modelo até na empresa, né? O presencial. Agora, principalmente as mulheres, né? Que normalmente têm família, têm outros afazeres, eu acho que o programa, né, é bastante para esse público. As mulheres, elas realmente tendem a sofrer, e eu me incluo também, mas a sofrer bastante com a volta desse antigo modelo que é o presencial. Isso é uma tendência. Você acha, então, por esses 75% das empresas já querendo, 71% já está no presencial, então a mãe, que tem principalmente crianças pequenas, né, que leva na escola, aquela coisa toda, chora quando deixa o filho lá, porque não vai poder ficar junto. Se elas estiverem se as empresas estiverem nessa tendência, isso pode prejudicar. Inclusive, tem muitas mulheres que estão optando por sair do emprego e não voltar no presencial, já que não podem trabalhar em home office mais. Esse é um ponto, inclusive, muito, muito relevante, né, muito importante que você traz. Porque acho que tem alguns grupos, vamos colocar, né, todo mundo dentro do mesmo balde, mas eu acho que alguns grupos vão se adaptar melhor à volta do presencial do que outros, né? E aí cabe realmente às pessoas buscarem outras alternativas, porque sempre haverão empresas que vão estar abertas ao trabalho à distância. Mas acredito que um dos grupos é o das mulheres, principalmente aquelas que têm filhos em idade, né, escolar, muitas vezes, ou tem outros dependentes em casa, porque hoje a gente, né, tem às vezes os pais, né, tem algum parente, então tem outras responsabilidades. A geração Z, né, que tem sido muito falado, que são os jovens até os 25 anos, porque eles prezam bastante a qualidade de vida, né? Então, eles muitas vezes não gostam dessa questão de estar no presencial por conta de estar realmente ter uma sensação de ter horários mais definidos, eles preferem a flexibilidade. E as pessoas com um pouco mais de idade, né? Os mais 50, hoje já mais 40, né? Que talvez também prefiram partir para uma carreira mais ligada com o home office, né? Mais tranquila. Mais tranquila. Não deixa de trabalhar, mas está mais tranquila. Continuar em atividade sempre. Pensando nessa tendência, o que é interessante? Porque ninguém quer perder tempo. Nem as empresas e muito menos quem está buscando um trabalho que precisa disso de uma maneira acelerada. Pensando nas empresas e nesse desempregado que está buscando, ou mesmo está empregado, mas quer mudar de área, quer mudar, enfim... as empresas estão sendo claras nisso na contratação? Quando elas disponibilizam uma vaga, elas colocam de maneira presencial ou em home office? Elas têm buscado ser bem claras nessa comunicação, até porque isso tem sido um fator até de eliminação muitas vezes, né? E acho que é um momento assim, né, de adaptação mesmo. Então as pessoas, elas precisam estar abertas para saber, né, exatamente o que elas querem dentro de um processo profissional. Aquelas que precisam ascender realmente, né, ir para uma empresa e crescer,
elas têm que ter essa flexibilidade de ir para um presencial. Aqueles que já estão com uma carreira, às vezes, um pouco mais consolidada, eles podem tentar uma negociação, né? Porque é legal, ele está procurando, aí ele olha, não tem negociação, eles só querem presencial, então presencial eu não quero, então essa eu já elimino. Agora, se essa é a empresa que eu quero trabalhar, aí eu preciso também pensar aqui comigo, mas essa é a empresa que eu quero. Se eles me querem lá, então vou tentar. Tem que ter, como a Fernanda colocou, tem que ter essa flexibilidade. Então nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos continuar nesse tema. Se você tem perguntas, estou esperando aqui, olha, no chat do nosso programa ao vivo no YouTube, @programamulher.com. Enquanto você digita aí a sua pergunta, tira a sua dúvida, a gente toma um copo d'água e volta já. Aqui na companhia da Fernanda Toledo, nós estamos falando sobre a mudança no modelo de contratação. Os tempos atuais, home office ou então presencial. E nós encerramos no bloco anterior falando sobre a flexibilidade de quem está procurando emprego. Tem que também pensar o seguinte, espera aí, é uma oportunidade. Eu quero porque eu quero home office, mas a empresa só quer presencial, eu não abro mão. Vai perder oportunidade. Então, essa flexibilização tem que ser por parte de quem está buscando o emprego, mas também por parte das empresas. Porque vai que é um talento super... A empresa está satisfeita com aquele funcionário. Como que fica isso, Fernanda? E é exatamente nessa linha que a gente trabalha com as empresas, né? Então, a nossa consultoria, ela vê qual é o perfil dos colaboradores, e aí acho que é uma fórmula para todas as empresas fazerem isso, né? O perfil dos colaboradores, como tem sido a produção, se são mais jovens, são mais velhos, são mais mulheres. Acho que é importante ter esse raio-x mesmo da empresa para desenhar uma estratégia que seja perfeita para aquela empresa, porque cada empresa é única, né? A gente pode ter empresas parecidas, mas iguais elas nunca são. Às vezes até do mesmo ramo. Exatamente, mesmo ramo, mas cada empresa é única, né? Cada CNPJ é único, né? E aí é importante que a empresa estude um pouco qual é o perfil dos seus funcionários para oferecer alguma coisa que seja realmente atrativa e que ele não perca os talentos ao longo do caminho por conta de não flexibilizar algumas coisas, né? Então, a flexibilidade deve ser de ambos. De ambos. Tanto de quem está no comando como empresa, como quem está buscando ou já está trabalhando e, por conta de regras da empresa, talvez não se adapte se ela não se flexibilizar também. Exatamente. E é importante porque, com isso, as empresas, elas engajam, né, os mais jovens, que hoje acho que é um grande desafio, e, ao mesmo tempo, retém os talentos, né, para que eles não procurem outros lugares aí que aceitem essa flexibilidade que eles desejam. Mas, Fernanda, eu quero aproveitar a tua presença, o teu conhecimento, o teu know-how, de passar dicas para quem está buscando uma oportunidade, buscando um emprego, com tantas mudanças, com essas dicas que você trouxe hoje do que está acontecendo aqui em cima. Quem está procurando emprego, primeiro emprego, ou quem já virou a esquina, né, na idade, mas quer continuar trabalhando, tem dicas? Tem algumas tendências, né, profissionais que a gente pode dizer que se aplicam a todos. Uma delas é o aprendizado, né? Então, continuar aprendendo, especialmente hoje, ferramentas de tecnologia, com essa questão da inteligência artificial, as empresas exigindo cada vez mais que a gente tenha conhecimento sobre, né, programas de computadores. Então, a área de tecnologia, de um modo geral, acho que ela tem boas oportunidades e também as empresas exigem que você tenha um mínimo de conhecimento. O outro ponto é o que a gente chama de soft skills, que são aquelas características que você pode desenvolver com um pouco de persistência e um pouco de aprendizado, que é uma boa comunicação, né? Trabalhar em equipe, a liderança, né? Então, as empresas elas estão olhando muito para essas características hoje na hora de contratar, para ver se você realmente tem esse perfil.
E acho que a outra é ser um pouco flexível, né? Então, muitas vezes, principalmente num primeiro emprego, as coisas não são exatamente do modo que a gente gostaria, mas a gente chega lá. Então, principalmente a gente precisa... o salário, né? O primeiro emprego. Exatamente. Pessoal, não, mas é tão pouco, mas tem que começar por alguma coisa. Começando, você vai mostrar a sua capacidade, né? Também do que você pode produzir, né? E, com certeza, as empresas vão reconhecer, né, o seu trabalho lá na frente. Então, a flexibilidade, muitas vezes, principalmente para os mais jovens, é importante nesse primeiro passo aí para um emprego. Hoje tudo é online. Os currículos também, hoje tudo online? Olha, geralmente sim, mas ainda temos, né? O comércio muitas vezes ainda aceita recebe currículos. o papel. Então depende muito do tipo de empresa, o tipo de negócio, né? Qual segmento, então precisa ver para onde você está querendo. Mas hoje tem muita seleção online, né? Então tem os aplicativos, tem as páginas de emprego. Então vale a pena muitas vezes a gente disponibilizar o currículo online lá, porque as empresas estão sempre olhando. O que não pode faltar num currículo? O que não pode faltar num currículo é a verdade. Né? Então, nunca você colocar algo que você realmente não saiba fazer, né? Se você está aprendendo inglês, colocar que o inglês está em fase de desenvolvimento, mas nunca falar que você sabe falar se você não sabe, porque ali na frente a mentira vai ser pega e aí fica muito ruim, né, para qualquer pessoa. Então, o que não pode faltar no currículo é a verdade e a sua experiência. Acho que a gente tem que sempre colocar tudo que a gente tem de experiência e os cursos, né? O voluntariado também, se você faz voluntariado, né? Na igreja, que seja, em qualquer local. Hoje é legal colocar também. Hoje é muito bem visto pela empresa as pessoas que fazem voluntariado social. Então, isso é um ponto muito importante. Se você ainda não faz voluntariado, aproveite, né, para fazer algum voluntariado, porque isso faz toda a diferença. Gostei dessa dica, eu nunca pensei que isso pudesse fazer diferença. Faz. Então isso, para quem está no RH fazendo a seleção de currículos, já vê, opa, essa aqui é uma pessoa mais sensível, mais generosa, mais aberta a ajudar. Exato. Gostei disso, porque essa foi uma dica preciosa. Porque do soft skill é a empatia, né? Além da liderança, de todos esses outros que a gente aprende, a empatia ela também é só aprendida a partir de um exercício. E o voluntariado, você consegue exercitar esse processo da empatia. Gostei da nossa conversa, Fernanda. Muito obrigada por estar conosco. Amamos esse bate-papo. Dicas, mudanças, pode trazer para nós, que a gente gosta aqui. Maior prazer. De alertar. Espero voltar, como disse a minha amiga do artesanato. Exatamente. E olha, nós conversamos com Fernanda Toledo, expert em estratégias de sustentabilidade. E ela que dá essas dicas e orientações também para as grandes empresas. Nós ficamos por aqui agradecendo a Deus por mais esse dia, mais esse programa e contando com você amanhã aqui no programa Mulher.com pela TV Século XXI. Beijo, gente. Fiquem com Deus.